Boa noite a todos, graça e paz. Queridos, você saberia identificar se você é uma pessoa espiritual ou se você é uma pessoa carnal? Nesta noite vamos tentar identificar algumas marcas que é produzido em uma pessoa que está no estado carnal. Então, uma das primeiras coisas que nós vemos dentro de um estado carnal é que o estado carnal, ele é um estado de uma infância estendida. E nisso nós começamos a ver da seguinte forma: quais são as primeiras e as maiores marcas de uma vida infantil, espiritualmente? São marcas bastante correspondentes. Então, a primeira marca de uma infância estendida é que todo o nosso foco está em nós mesmos. Isso é um estado de criança, de uma pessoa infantil espiritualmente. Tudo é eu, meu, para mim. Então nós estamos procurando as nossas coisas, as nossas bênçãos. Quando nós estamos sofrendo aí, imediatamente nós queremos que todo mundo saiba. Quase que se anda com um cartaz, dizendo eu estou sofrendo. Então nós chamamos toda a atenção para nós mesmos, queremos ser cuidados o tempo todo, e isso mostra as marcas de uma infância espiritual. Aí desencadeia uma outra marca paralela. Aí nunca assumimos uma responsabilidade pelo cuidado de outros. Então, essa pessoa ela começa a se tornar como um sanguessuga no corpo de Cristo. Você lembra que o livro de Provérbios diz que a sanguessuga, ela diz dá, mas nunca se farta. Essa é literalmente uma vida egocêntrica. Essa é uma forte marca da infância espiritual. Então, se nós quiser saber onde estamos de fato, isso poderá nos ajudar. E nós começamos a ver onde está de fato o nosso foco. Será que nós estamos absorvidos por nós mesmos? Quando acordamos de manhã, será que nós pegamos aquele termômetro espiritual e colocamos debaixo do braço e olhamos para ele e dizemos, hoje eu vou ter um bom dia. Estou bem. Então o dia se inicia e a gente caminha 1, 2 horas e para e coloca o termômetro de novo e quando puxa diz, agora eu acho que eu já estou com um pouco de febre. Então nós estamos medindo a nossa febre, ou seja, a nossa condição espiritual o dia todo. E isso mostra que nós estamos absorvidos por nós mesmos. Queridos, vocês sabem qual era o segredo de Paulo? O que o tornava um homem de fato espiritual? Todos os valores, todas as virtudes de Paulo não estavam de fato em Paulo, mas estavam em Cristo. Então ele podia dizer assim, eu aprendi. Que palavra sólida, né? E não foi na estrada de Damasco, não. Mas seguindo a Cristo dia a dia. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então isso é uma marca de uma vida espiritual. Satisfação, contentamento. Então vemos aqui a primeira marca, uma infância estendida. Essa é uma primeira marca de uma pessoa carnal. O autor de Hebreus diz a mesma coisa para o destinatário daquela carta. Vós estáis necessitados de leite, porque atendeu um tempo decorrido. E ele diz, já devia ser mestre. E o que o mestre faz? Ele cuida de si mesmo? Não, isso não é um mestre. Um mestre é para cuidar de outros, e nunca de si mesmo. Então ele diz, vocês deviam ser mestre para cuidar de outros, mas têm necessidade de leite.
e não de alimento sólido. Agora, irmão, sabe por que essa condição de infância, desse retardo aí, ela é tão perniciosa? Porque se ela permanece, ela não tem cura. Porque se você dá leite para a criança, você não está ajudando. Você está ajudando só ela a manter a vida. Porque só o leite não vai dar o que ela precisa. Então ela vai só sobreviver. E se você dá alimento sólido, ela não vai conseguir deglutir. Então o que temos que fazer com uma criança? O leite não vai levar ela para a maturidade, o alimento sólido vai matá-la. O que é que nós vamos fazer então com essa criança? Só há um caminho do Espírito para as crianças. E foi o caminho que Paulo apresentou para os coríntios. Cruz. Que a cruz venha nos cortar mais fundo, mais fundo, mais fundo. Mudando o nosso foco, mudando os nossos interesses, nos absorvendo com Cristo. Leite não nos ajudará, e nem tampouco o alimento sólido, mas sim o trabalho da cruz. Então a primeira marca da vida carnal é o quê? Uma infância estendida. Irmãos, isso é tão pernicioso na vida da igreja. Porque nós não podemos ministrar como sacerdotes ao Senhor se nós estamos consumidos por nós mesmos. Até mesmo quando vamos partir o pão na mesa do Senhor, nós estamos tão consumidos por nós mesmos. Nós chegamos diante da mesa do Senhor cabisbaixo, e ali está o grande elo. Mas chegamos com esse sentimento, ó Senhor eu, ó Senhor meu, ó Senhor para mim, Senhor minha situação, ó Senhor meu dia, ó Senhor meu pecado, ó Senhor minha mulher, ó Senhor meu marido. Infância espiritual estendida. Nós não nos aproximamos como verdadeiros sacerdotes. Nós nos aproximamos consumidos por nós mesmos. Então essa é a primeira marca. E uma marca séria de uma infância espiritual. Segunda marca. Existência de pecados e de falhas contínuas. Isso é quando nós estamos embaraçados com os mesmos pecados. Isso é marca que nós somos crianças. Porque se nós estamos avançando no Espírito, nós aprenderemos que pelo governo do Espírito, da vida no Espírito, nós vamos nos desvinculando daquilo que nos amarrava. E já não somos mais constrangidos a viver segundo a carne. Quanto mais nós conhecemos o governo de Cristo, mais avante nós vamos. Então a segunda marca dessa infância espiritual é que nós estamos sempre retidos nos mesmos pecados, nas mesmas falhas. Irmãos, alguns estudiosos já falaram que o Espírito Santo ele gasta 80% do tempo dele, cada dia, nos convencendo de pecado, e 20% do seu tempo nos revelando Cristo. Isso deveria ser o contrário. No mínimo, ele deveria gastar 80% nos dando revelação e 20% nos corrigindo. Então, que o Senhor nos ajude a mudar essa situação em nós. E quão prático isso é. Quantas coisas ainda necessitam serem sondadas dentro de nós, para que nós entremos definitivamente para uma vida genuinamente espiritual. Que isso não seja um assunto teológico apenas para nós, um assunto doutrinário. Então, vamos ver a terceira marca, séria, e que também foi vista na carta aos Coríntios. E preste atenção como isso é sério, irmãos. Uma vida carnal, ela pode coexistir com dons espirituais.
Então isso mostra que o homem pode ter grandes dons espirituais e ainda ser carnal. Vamos ver o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo a partir do 5. Em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda palavra, em todo conhecimento, de maneira que não nos falte nenhum dom. Então a gente vê que no verso 7 ele diz, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então veja se isso não é uma lição bastante solene. Que não vos falte nenhum dom. E se tratando aqui desse homem carnal, é como se dissesse também que não vos falte nenhuma carne, porque eles eram aqui todos carnais. Até quando eles iam lidar com o assunto da carne, eles eram carnais. Carnais para lidar até mesmo com os assuntos da carne. E nós vemos isso quando Paulo diz lá no capítulo 1, né? Uns dizem que eu sou de Apolo, outros dizem que eu sou de Cefas, outros dizem que eu sou de Paulo, e outros dizem, eu sou de Cristo. Essa é a maneira carnal de lidar com o carnal. Aqueles que disseram eu sou de Cristo também são carnais. Por quê? Porque deveriam ter dito para os que estavam em grupinhos, nós somos de Cristo. Quando eles disseram eu sou de Cristo, eles acabaram se separando de todos os outros e se considerou o mais espiritual. Então, é o carnal lidando com o carnal, com as situações carnais. Não havia nenhum espaço. Se aquele eu tivesse sido trocado pelo nós somos de Cristo, aí então ele teria mudado toda a história. Ele poderia ter dito, olha, ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, todos nós somos de Cristo. Aí sim, seria o espiritual tratando com os carnais. Mas quando ele disse eu, quando ele enfatizou o seu individualismo, quando ele consumiu para si mesmo, ele se tornou tão carnal quanto os demais carnais que estavam ali naquela assembleia. Então, irmãos, a igreja de Coríntios, ela é prova dessa terceira marca de um estado carnal. Grandes dons espirituais, andando lado a lado, com vida e de maneira tão sutil, vivendo de forma tão carnal. Às vezes nós enfatizamos tanto alguns irmãos, irmão tal é um especialista em falar sobre família. O lugar tal tem um irmão que é muito bom na pregação e no que fala. Em tal lugar tem um irmão que é tão eloquente, a palavra dele tem ajudado tanto, tem salvado tanto, mas quando nós nos aproximamos desse irmão, nós vemos que a palavra, de fato, ela ainda não entrou nas suas entranhas. Então ainda é o espiritual lidando com o carnal. Porque, mesmo falando tudo aquilo, mas a vida com a sua esposa não tem mudado, a vida com os seus filhos não tem mudado, a sua vida no serviço, no corpo de Cristo não tem mudado, isso é sinal de que a palavra não entrou. Que necessidade nós temos, irmãos, de reconhecer os nossos caminhos carnais, para poder nos apresentar diante do Senhor. E, Senhor, essa é marca carnal, ainda de domínio da carne na minha vida. Me ensina a conhecer o Teu governo, o governo do Espírito Santo. Que a Tua bondosa mão tome comigo cada chave desses compartimentos e então nos introduza numa esfera mais ampla desse assunto, dessa terceira marca. Então vamos ver mais uma marca, vamos voltar e ver 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 13. Diz assim, disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada, preste atenção, ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Vamos parar um pouquinho nesse versículo e tentar, com a ajuda do Senhor, ter um entendimento mais amplo do que ele quer dizer.
Então, Paulo está dizendo aqui que ele sabia conferir ou comparar coisas espirituais com espirituais. E o que isso significa? Ele disse que só o homem espiritual é quem sabe fazer isso. Disto também falamos em sinais de linguagens, não pela sabedoria humana. E Paulo aqui quis dizer o seguinte: uma vida carnal é incapaz, e essa então é a quarta marca, de receber e compreender verdades espirituais. Então aqui, amados, nós estamos de novo com grandes problemas. Porque nós podemos até ser assíduos frequentadores de reuniões, mas nós não compreendemos as verdades espirituais. E sabe uma maneira de nós identificarmos isso? Na maioria das vezes, nós não sabemos expressar aquilo que o Senhor nos tem dado, em termos de realidade espiritual, com palavras. E é o termo que Paulo usa aí no verso 14, esse que nós acabamos de ler. Quando ele usa a expressão conferindo coisas espirituais com espirituais, a ideia é a seguinte: Paulo diz assim: nós sabemos interpretar as verdades espirituais em uma linguagem espiritual. Você já ouviu alguém dizer assim: eu fui na reunião e o Senhor falou tanto ao meu coração? Aí você pergunta: e o que ele falou? Aí essa pessoa não sabe falar nada. Na reunião passada o Senhor falou tanto, que reunião foi tão maravilhosa. Compartilhe o que foi ganho na reunião passada. E aí já não se sabe falar mais nada. Já não se sabe expressar o que de fato foi dito, o que foi revelado naquela ocasião. Na verdade, não sabe traduzir em palavras ensinadas pelo Espírito as verdades espiritual. Sim, ele pode sim ter sido tocado, mas o Senhor ele quer muito mais que isso. Então ele quer que aquela verdade que nos foi dada, ela seja agarrada, ela seja comida, ela seja mastigada, seja triturada e absorvida aos pés do Senhor no Espírito, o Espírito de sabedoria e de revelação, para que a verdade que é espiritual ela possa ser vestida com palavras espirituais. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que essa é uma característica de um homem espiritual. Ele traduz verdades espirituais em palavras ensinadas pelo Espírito. Então, irmãos, que o Senhor ele possa nos ajudar nessas 4 marcas, a sondarmos a nós mesmos. Porque nós temos muito que encarar diante do Senhor com as nossas próprias vidas, o que de fato a realidade das nossas próprias vidas. E por último, agora concluindo, eu queria dizer algo para vocês. O espiritual e o carnal, eles andam muito próximos. Agora, se nós queremos experimentar diante do Senhor uma realidade espiritual maior, tanto como indivíduos, como com a igreja, nós precisamos depositar diante do Senhor esses desejos dos nossos corações. Se necessário for, nós temos até mesmo que parar com coisas que nós temos feito. Seja em termos de serviço, seja em termos de reunião, seja lá no que pudermos pensar. Nós devemos ter a coragem, tanto como indivíduos, como igreja, de depositarmos esses assuntos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, nós queremos, se necessário, porque não há regra, né? Então, se necessário, parar com quase tudo que temos feito, para que o Senhor nos fale ao coração sobre aquilo que é teu. Nos ajude, nos guie, nos governe, nos ilumine. Então, amados, nós temos que entender que não existe regra, não existe padrão. Temos que fazer tudo
conforme a direção do Espírito, porque qualquer coisa que seja feito fora da direção do Espírito, isso é carnal, mas temos que entender que tem coisas que nós precisamos parar para que possamos de fato nos tornar pessoas espirituais. Então, queridos, é a partir da realidade com a qual você relaciona com o Senhor, numa reunião como essa do Partir do Pão, por exemplo, que você, depositado com realidade aos pés do Senhor, que você vai começar a ir entendendo como o Senhor vai, de fato, quer te conduzir numa amplitude maior, numa esfera muito maior de serviço espiritual. Então é só assim que nós vamos conseguir entender a amplitude muito maior em vida e em serviço que o Senhor tem para nós. Esse é o peixe grande que Ele quer nos dar. E nós precisamos estar com a frigideira preparada para poder cuidar desse peixe. Porque às vezes nós nos enganamos, irmãos. Nós achamos que nós temos compromissos com coisas, né? E também com reuniões. Mas às vezes esse compromisso é quando nós temos vontade, quando nós queremos, quando dá. E não é por aí. Um homem espiritual, ele entende a linguagem espiritual. E ele transmite numa fala totalmente espiritual. Então, queridos, se nós temos esse compromisso de fé com o Senhor, nós precisamos tomar atitudes com coragem. Porque, afinal de contas, a quem nós estamos respondendo? Ao Senhor ou ao homem? Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, realmente, a depositarmos esses assuntos aos seus pés. E não tenhamos medo de corresponder àquilo que o Espírito exigir de nós. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente.